E aí, galera, beleza com vocês? Aqui é a Dani mais uma vez com vocês. Vamos continuar o nosso papito, né, sobre as crianças, a pressão não só dos pais quanto da sociedade comum, desde cedo, desde o útero, as crianças já são pressionadas a corresponder expectativas que elas não terão certeza se conseguirão cumprir aquilo que estão projetando nelas, aquilo que estão esperando delas. Então, vamos lá para mais um capítulo desta parte. Bom, gente, então assim, eu tava falando no outro vídeo que os pais, eles querem muito colocar seus desejos, fracassos que eles tiveram na vida e acham que a criança tem que realizar aquilo que eles não conseguiram, aquilo que eles querem ainda, que sonham ainda com aquilo. E eu não entendo, não consigo entender porque tem essa vibe, sabe? De querer colocar na criança uma coisa que muitas vezes não é o sonho dela, que não é o desejo dela. Então, assim, igual pais, donos de empresas que querem passar a firma, a empresa, ou seja o que for, para os filhos, né? Que não, porque desde cedo ele vai aprender sobre economia, contabilidade, porque ele vai herdar. E se ele não quiser? Porque, ó, tem muitos casos em que o pai deixa de testamento a empresa para o filho e a empresa não dá 2 meses, ela abre falência. Porque o filho não gosta, não quer, aquilo não é o sonho dele. Lógico que o filho tem que ser preparado pra, tipo, não quero, eu quero, vou passar para alguém de confiança para ser o administrador principal, mesmo que a empresa seja dele, não vender a empresa ou não dar para alguém, no caso, se ele não quiser que saia da família, entendeu? Mas para ele ter voz, para ele conseguir dizer, para ele conseguir falar, olha pai, não é para mim, eu não quero trabalhar nesse ramo, eu quero trabalhar em outra coisa, eu quero fazer outra coisa da minha vida. Eu demorei muito pra, tipo, pai, não quero fazer esse negócio. Eu passei no vestibular quando eu fui fazer a minha primeira faculdade e, gente, foi horrível. Porque, assim, entrou em greve porque é federal, né? E a Federal do Paraná. E aí eu fiquei um bom tempo livre. Era pra eu entrar em agosto, só que eu ia acabar entrando em novembro por causa da greve. E aí meu pai ficou enchendo a minha paciência pra eu ir trabalhar com ele, porque ele esperava que eu fosse gostar daquele negócio. Só que é um horror. Pra quem não sabe, meu pai, ele mexe com usina hidrelétrica na parte administrativa. Só que hoje em dia ele tá trabalhando com outra coisa, mas na mesma área, sabe? Só que era insuportável aquilo. Eu odiava mexer com planilha, com Excel, com conta. Eu sou péssima em exatas, eu sou péssima em conta e eu detesto. Eu não sei se eu detesto porque eu sou ruim ou se eu detesto porque é muito chato, eu não consigo, eu não gosto dele. E pra mim, ir pra aquele lugar todo dia era uma tortura pra mim todo dia ir pra aquele lugar. Então assim, gente, e eu não tinha voz, nunca tive dentro de casa pra falar que não era aquilo que eu queria, não era da minha vontade, que eu
queria fazer outra coisa, que eu queria ter tempo para pensar. Igual a minha irmã mesmo, ela sofreu tanta pressão que ela fez uma faculdade qualquer, não desmerecendo a faculdade que ela fez, mas ela não teve tempo para planejar, para pensar, não, eu quero fazer isso, não, eu quero fazer aquilo. E ela não tá atuando na área que ela gosta ou que ela poderia ter aprendido a gostar se ela não tivesse sofrido tanta pressão. Você precisa passar no vestibular, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Então, voltando, né? É o que eu sempre falo, é o que eu sempre vou falar. A gente tem que cuidar dos nossos filhos quando eles são crianças, porque criança tem que ter voz. Eu nunca tive, desde pequena, voz dentro da minha casa. E agora, depois que eu fiquei doente, que eu resolvi, não, eu preciso ter voz, senão eu nunca vou melhorar. Só que eu esperei 24, 25 anos da minha vida para eu poder falar. Falar, para eu poder ter voz, para eu poder conseguir encarar. Tem coisas que eu não encaro, tem coisas que são muito difíceis para mim que eu não consigo falar. Eu tenho muita dificuldade para conversar com os meus pais e com as pessoas. Isso influencia muito, gente. Você privar uma criança de fazer uma coisa, de falar alguma coisa, de dar a opinião dela. Por mais que esteja errada a opinião da criança, em alguns momentos, tipo, não é exatamente uma opinião, mas a atitude dela no caso. Por exemplo, se ela está cometendo alguma atitude errada, não bata, não brigue com ela, ensine ela, a motive a fazer a coisa certa. Mostre o outro lado, não fique reprimindo. Ninguém gosta de ser sufocado. Você que é adulto reclama do teu emprego, do teu chefe, mas faz isso com o teu filho. Então, assim, são coisas que eu trago, são reflexões que eu trago para vocês pensarem sobre os seus filhos, sobre o que vocês querem para eles, porque aquilo que tu faz para ele quando ele é criança vai tornar quem ele é futuramente. E não adianta, mas eu dou tudo que ele quer. Não é tudo que ele quer. Ele quer carinho, ele quer afeto, ele quer atenção. E ele quer ser ensinado, ele quer aprender. Muitos pais privam a criança de aprender porque tem medo de se machucar, porque tem medo disso e daquilo. É super protetor. Eu não tô falando, gente, para vocês serem liberais e soltar as crias para o mundo e deixar viver. Não. Mas a criança, ela aprende com a experimentação, compartilhando com os coleguinhas, compartilhando a vida, compartilhando, experimentando. E não é preso, não é você tacando um videogame, não é você tacando um computador, um celular, que ela vai aprender. Porque muitas crianças não conseguem socializar, ter uma socialização, porque fica o dia inteiro no videogame, no celular. Isso é errado. E daí você fica reclamando que a criança, ela bagunça demais, que ela te interrompe na hora que você está falando coisas desnecessárias com outra pessoa. Só que você não percebe que tudo que ela quer é a tua atenção. Você pode dar o que for para uma criança ou para alguém, mas ela sempre vai preferir a atenção, ser ouvida, o carinho, o afeto, o amor. E eu acho que é isso que faltou em mim. E isso, quando eu fui trabalhar de babá uma vez, faltou nas crianças. Elas eram muito mal educadas mesmo. E os pais simplesmente, o que era
eles compravam os filhos deles, porque eles não tinham tempo, trabalhava das 6 da manhã até de vez em quando 11 horas, meia-noite, tinha pouco tempo para os filhos e para eles estava tudo bem. Chegava em casa com um presentinho e achava que isso compensava, e não compensa. Fora aquelas crianças, né? Eu tô falando de famílias de classe média alta, classe média, classe alta, né? Mas vamos falar agora dos pobres pretos, dos, da, dos moradores de favela, de periferia, que além de ter pais que espancam, pais que bebem, usam drogas. Eu não tô falando que só de periferia, só de favela, só preto faz isso. Não tô falando isso, porque muitos pais de alta sociedade cheira cocaína. Eu nem sei se é cheira, né? Eu não sei, eu não uso droga, então, tipo, eu não sei. Posso estar errada. Mas, assim, o que eu quero dizer é que falta oportunidade para essas crianças estudarem, para elas terem oportunidades. E tem que se desdobrar, tem que se desdobrar mais ainda do que uma criança. E o pior, né? Desde cedo estão convivendo com tiro, com polícia, com traficante, ou quando não é isso vão para a escola passando fome, quando não é isso estão com algum problema. E tem muitos professores que não têm empatia com essas crianças. Então a gente tem que valorizar muito a criança, ter mais empatia e olhar para ela como uma criança, como uma pessoa que precisa ser ouvida, porque tem crianças que preferem ficar na escola com o professor, que se sente mais acolhido pelo professor do que pela própria família. Então, que crianças que vocês querem ter para o futuro? Ah, mas é muita frescura, na minha época não tinha aquilo outro. O mundo sempre se renova, o mundo sempre está em movimento, sempre tem as mudanças. Aquilo que você viveu passou, acabou. Hoje em dia estamos em uma outra época, em um outro ciclo. E a criança, ela para de tratar ela como uma retardada, como se ela, ai, mas ela não entende isso, ai, mas ela não entende aquilo. Entende, ela entende. E se você falar no linguajar dela, ela vai entender. Então, para de tentar fazer com que a criança se sinta uma idiota, ficar apertando a bochechinha dela ou fazendo coisas assim. A gente sempre tem que manter em mente que aquilo que a gente vai fazer para ela vai tornar ela. E, gente, vocês já repararam que, tipo, a tendência é aumentar os problemas psicológicos por causa do governo, do aumento dos preços dos alimentos. Quem é pobre e não tem condição de comprar uma comida, vai piorar a situação. Vai piorar, os empresários, donos de empresas, proprietários não vão ter quem trabalhar, porque a pessoa está passando fome, não tem estudo, porque hoje em dia é experiência em cima de experiência, sendo que ninguém dá oportunidade para ninguém, e não dá para pobre, né? Porque pobre é pobre, né? Igual eu falei, né? Se você não tiver pessoas para te indicar, pessoas para te ser influenciar dentro de uma empresa, você vai ter que se desdobrar e se mostrar ser 1000 vezes melhor e ainda assim talvez não conseguir um emprego. Então, gente, a gente tem que ter essa consciência de que a educação é muito importante.
tanto dentro da escola quanto dentro de casa, porque os professores não são obrigados a educar teu filho mal educado, a educar teu filho que quer bater no professor. E essas coisas que acontecem de crianças mal educadas quererem bater, querer matar o professor, levar faca, principalmente em rede pública, é pela revolta que ela tem dentro de casa, revolta dentro do coração, revolta desde cedo por causa do que acontece com ela, porque ela não entende o seu papel na sociedade e o que ela precisa fazer. E ninguém estende a mão para ela. Então, a gente precisa dar oportunidade para essas crianças crescerem, para essas crianças evoluírem, para a gente não fazer isso com elas. Então, muitas vezes não é culpa da criança. Muitas vezes não é culpa dela. Ela agir de certa maneira. É pela revolta, pela dor, pelo seu mecanismo de defesa. Todos nós temos mecanismos de defesa. Todos nós queremos nos defender. Todos nós acabamos precisando de pessoas por perto. E muitas vezes a gente não quer ninguém por perto por causa disso. Por causa que a gente se magoou, se machucou tanto. E a sociedade ensina que nossos pais, que a nossa família é a prioridade, é o nosso altar, né? Só que muitas vezes a família não é o altar. Ela é o problema. Ela é a destruição da psique, da vida da criança, da vida da pessoa. Então, elimina essa ideia de que a família é tudo, porque não é. Eu tô falando assim porque família é são aqueles que se preocupam com você, que fazem de tudo pra te entender, te ouvir, te amparar, cuidar de você. Não que joga um celular pra você, pra te calar a boca, pra você ficar quieto, pra você obedecer, pra você respeitar, que te dá dinheiro, que deixa, tenta te deixar ocupado o dia inteiro para não conversar com você, para você falar coisas desnecessárias com outras pessoas. Eu já fui paga para ser babá de um menino bebê, para a mãe dele ficar do meu lado no Facebook e no Twitter. Gente, isso é horrível. Então, família pode ser aquele teu amigo que te escuta, que te ampara, que tá ali com você, que te ajuda. Família é amor, não é dor, destruição. E mais eu sei, logicamente, que que tem toda uma questão psicológica, tem toda uma questão democrática, patriarcal dentro desse sistema. É um sistema que deve ser respeitado, não aceito, mas essa é a minha opinião. Desculpem quem não gostar, mas essa é a minha opinião. Porque tem pessoas da minha família que eu detesto e eu não considero minha família. Se algum dia na minha vida eu for me casar, eu não vou convidar essas pessoas, porque eu não considero da minha família. Porque família é quem se importa comigo, quem tá ali. Eu não vou ficar perto dessas pessoas. E eu não vou recomendar vocês ficarem perto dessas pessoas também. Então é isso, gente. O vídeo fica por aqui, já ficou muito grande. Talvez eu faça outro vídeo, eu não sei se tem mais coisas que eu quero falar sobre isso. Porque eu vou falando, eu não consigo montar roteiros. Todo mundo fala, né? Eu sempre falo isso nos vídeos. Todo mundo fala pra eu montar roteiro, pra eu montar isso e aquilo. Mas, gente, esta sou eu. E esse é meu canal. E eu acho que é por isso que ele é tão único. Porque eu falo aquilo que vem na cabeça, aquilo que vem dentro do meu coração.
não é uma coisa fake, uma coisa mecânica, uma coisa programada, uma coisa que as pessoas têm que achar lindo, porque a realidade não é linda. A realidade dá porrada na tua cara. E pra mim que tem problema psicológico também, eu quero que as pessoas vejam que não é algo bonito, que não é uma frescura, que eu quero que vejam a realidade, que se sintam acolhidas, que se sintam, que, que, que percebam que tem alguém que as entenda, que se encaixa, porque eu tenho certeza que de 10 pessoas que assistir esses vídeos, uma vai se encaixar pelo menos no que eu tô falando. De pressão, dos pais ficar pressionando, da sociedade pressionar que você vai sair da faculdade, porque é super fácil passar no vestibular. Eles não contam a tristeza que é para você estudar, para você passar no vestibular. Eles não te contam como é uma universidade, que tem professores querendo te ferrar o tempo inteiro, que de universidade pública, né? Eu nunca estudei em particular, não sei como funciona, mas o professor querendo te ferrar o tempo inteiro, vestibular difícil pra caramba, pessoas más, pessoas ruins, é a sociedade te cobrando o tempo inteiro, é estágio, é TCC, é tudo dando porrada na sua cara o tempo inteiro e você tendo que lidar com isso, sendo que na sua infância você nem foi preparado para isso. Ah, mas eu vou me formar, vou sair com um trabalho, com um emprego. Mentira! Essa parte triste, essa parte feia, eles não te contam. Eles contam que você vai ser empregado. Balela, não caia nessa. Você não vai ser empregado. Você não vai sair da faculdade e ganhar 5 mil reais, 4 mil reais. Você não vai. Eu não tô falando isso para desmotivar vocês. Tô falando isso porque é real. É real. É real. Você é realidade. E a realidade dói. O que muitos youtubers fazem é mostrar uma realidade que não existe. É carrão, ganhei 10 mil inscritos, comprei carro, comprei isso, comprei aquilo. Eles não mostram as dificuldades. A dificuldade que é para você criar um conteúdo, a dificuldade que é para você criar um roteiro. Eu tô mudando totalmente o foco do vídeo. Sim, eu tô mudando, mas gente, para vocês verem que é difícil. Se você não tiver a sua mente preparada desde criança para até você completar 20, 30 anos, se você não desenvolver a sua psique, se você não cuidar do seu filho, você vai acabar vendo seu filho se matar. Você vai acabar vendo seu filho se entupindo de remédios, porque ele não consegue ficar um dia sem tomar, que não entra em pânico se vê alguém na rua, se ele não ou com a ideia de sair de casa, ou que ele não consegue sair da cama. Cuidem dos seus filhos, cuidem. O vídeo ficou enorme, mas é para ter uma consciência social, que isso é muito importante para as crianças, para a nossa vida. E é isso. Eu vou colocar o meu Discord aqui para vocês, para quem quiser conversar, me chama lá para bater papo. Vou colocar meu Facebook para vocês me adicionarem lá. Se inscreva, curta, compartilhem os vídeos. Quem não gostou, me desculpa, perdona-me. Mas quem gostou é nós, tamo junto. Bye, bye. Mega beijo pra todos vocês.